Boa noite, pessoal. Questão 2 do capítulo 10. Questão de dilatação. Ele começa com um texto falando aí do deserto do Saara, mas é um texto só para ilustrar, no qual ele diz que no deserto tem baixa umidade, ou seja, tem pouca água, calor específico da água aí, né? Assunto para outra questão, né? Vamos só pegar a temperatura de variação. Em suma, ele diz que o deserto, quando ele está bem frio, ele chega a menos 10 graus Celsius, e quando ele está bem quente, ele chega a 50 graus Celsius. Aí ele levanta a hipótese de caso uma chapa de ferro atravessasse essa mesma transformação térmica que o deserto Saara atravessa. Então, a questão é que o texto foi só para ilustrar. A gente vai ter que vir de fato para o jogo aqui, né? Como é que a gente mede? Como é que a gente consegue mensurar o quanto alguma coisa vai se dilatar, né? Uma coisa que dilata em área. Basicamente é assim. Você vai dizer que a variação de área é área inicial vezes o coeficiente vezes o delta θ delta t, que é a variação de temperatura. O que é importante você ver nessa questão? Duas coisas. Primeiro, aqui, o coeficiente que ele deu é linear. Dilatação linear. No entanto, o objeto que vai ser dilatado não é um fio. Então ele não dilata linearmente. Ele é uma chapa de ferro. É um quadradão de ferro. Então quando ele dilata em duas dimensões, em vez de uma só. Então o que é que a gente vai ter que fazer com esse coeficiente aqui de dilatação linear? Multiplicar por 2 para representar o aumento numa dimensão e na outra. Então agora vamos lá. O ΔA, que é o que a gente quer, né? É igual a área inicial, que é 5. O coeficiente vai ser 2 vezes o que ele deu, que é 1,2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, aqui é outra coisa que é importante. Você tem que notar que o que varia é a temperatura absoluta, né? É o módulo. Toda variação só funciona de fato em Kelvin, porque é a única escala que mede a temperatura em absoluta. Então se ele vai de menos 10 a mais 50, a variação foi de 60. Foi de 60 Kelvin. Então aqui a gente vai poder usar o 60. Então agora é só multiplicar. 2 vezes 5, 10. Vezes 1,2, 12. Vezes 10 a menos 5. Vezes 60. Isso aqui vai ser 12 vezes 60. 720 vezes 10 a menos 5. Quando for passar para 7,2, multiplica por 100. 10 a menos 3. Isso aqui é o aumento que essa chapa teve. Letra D. Então, pessoal, a questão é que o cálculo foi bem simples. O que você pode ter se complicado aqui são duas coisas. Primeiro é a dilatação, porque ele deu linear, né? No entanto, como é uma chapa, ele dilata em duas dimensões, então você tem que multiplicar por 2 o coeficiente. E a outra coisa que você pode ter se atrapalhado aqui é na variação de temperatura, porque ele vai de uma temperatura negativa para uma positiva, né? Então a variação total vai ser de 60 e não de 50 ou de até 40, como você pode ter colocado. Então é isso, pessoal. Boa noite. Qualquer dúvida podem nos acionar.